Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos lá? Vamos de ação penal hoje, vamos de processo penal, uma matéria muito importante, né? Base para o nosso, digamos assim, ordenamento jurídico, que é o processo penal em si, a ação penal propriamente dita, né? A ação proposta na justiça. Os nossos alunos da mentoria, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nossos ouvintes do Spotify, nossos alunos do YouTube. Espero que vocês estejam muito bem, com saúde e com força para essa nossa aula de hoje. Olha só, dá uma olhada na aula de inquérito policial, na parte de segunda parte de inquérito policial que nós temos aqui na nossa plataforma, tá? Dá uma olhada, que lá tem alguns pontos que são importantes para você revisar. Você olhando lá, você consegue muito bem continuar aqui na ação penal. Então, se quiser, dá uma olhadinha lá na nossa aula, inquérito policial, segunda parte, e volta aqui para a nossa aula de ação penal. Bom, começando sempre com uma questão que nós podemos, ao final, temos a capacidade de resolver essa questão. A questão é assim, ó. A respeito da ação penal, analise os itens e indique a única que está correta. Letra A. Conforme o STJ, no momento da denúncia, impera o princípio do indubio pro societate. Letra B. Em determinada ação penal privada, na qual se apura a prática dos delitos de calúnia e difamação, a parte não apresenta em alegações finais pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo tão somente em relação ao delito de difamação. Ocorreu a decadência em relação ao delito de calúnia? Letra C. É exclusiva a legitimidade do ofendido, mediante queixa, não sendo possível ao Ministério Público representar o ofendido para propor ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Letra D. A representação nas hipóteses de ação penal pública condicionada será retratável antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Letra E. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, só a este se aproveitará. Bacana? Quais os conceitos, quais os pontos que temos que estudar para responder com êxito essa questão, né? Bom, temos que manjar dos princípios que são aplicáveis à denúncia, à propositura da ação penal. Temos que manjar a respeito dos efeitos da ação penal privada, dos princípios da decadência, renúncia, perdão do ofendido e perempção, tá? Temos que saber a respeito da legitimidade para a propor ação penal. Temos que saber quando acontece a retratabilidade, se a representação da ação penal pública condicionada é retratável ou não é retratável, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos para cima. Primeiro de tudo, vamos falar de ação penal, né? Professor, o que é uma ação penal? O Guilherme Souza Nutti, que é um professor de renome da área de penal no Brasil, ele fala o seguinte, ó, penal e processo. É o direito do Estado à acusação ou do ofendido de ingressar em juízo solicitando, ou seja, pedindo, a prestação jurisdicional, ou seja, que seja prestada a jurisdição, ou seja, que o Estado faça seu papel, representada pela aplicação das normas do direito penal ao caso concreto. Mais ou menos assim, quando você vê na televisão aqueles processos volumosos, aqueles processos rosinha, amarradinho, fiozinho, uma tarja preta, a ação penal propriamente dita é isso, é o processo lá na justiça. Hoje os processos são eletrônicos, mas a ação penal digamos, já é o pedido para o juiz. A gente sai da fase de inquérito policial, a gente sai da fase administrativa, e vamos para uma fase judicial. Agora sim, temos ampla defesa e contraditória, toda a dialeticidade que é inerente ao processo penal. Beleza? Qual o fundamento constitucional? A nossa Constituição tem o artigo 5º, inciso 35, tá? Que institui que a lei não excluirá a prestação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito, que é o princípio da inafastabilidade. Existiam outros princípios, outros artigos, mas eu me contentei com o 35, ok? O que se entende por justa causa para a propositura da ação penal? É muito falado isso. Professor, o que é uma justa causa? Professor, justa causa é quando a pessoa vai ser mandada embora, aí tem que ter um motivo cabal, um motivo realmente forte para ela ser mandada embora sem nenhum direito. Isso que eu conheço justa causa. É mais ou menos assim. Digamos que no direito processual penal, a justa causa é dizer que para que exista o processo penal, para que exista a ação penal propriamente dita, é necessário estar fundamentado. Tem que existir realmente um conjunto mínimo probatório de indícios de autoria e materialidade delitiva.
tá? E normalmente são investigadas pelo inquérito policial anterior, são estabelecidas pelo inquérito policial, esse indício de autoridade e a materialidade delitiva mínima é feito pelo inquérito policial na investigação e a conclusão do relatório do delegado de polícia, que é enviado ao juiz e o juiz envia ao promotor e o promotor, se for o caso, ele denuncia, né? Denuncia é a petição inicial que começa, é o pedido inicial que começa a ação penal. Quando o juiz recebe a ação penal, dali em diante começou o processo. Dali começou a ação penal, a pessoa de indiciado começa a ser chamada de réu no processo. Então tem que ter um mínimo de lastro probatório, tá? Alguns chamam de fumus comicilli delicti, ou seja, fumaça da prática do delito para o exercício da ação penal. É claro, de outra banda, se não existir o fundamento para que exista a ação penal, essa ação penal é morta, podendo ser trancada via habeas corpus, tá? O que se entende por justa causa duplicada, tá? Para a parte da doutrina, lá na lei de lavagem de capital, lá no artigo 12, parágrafo 1º, lá tem uma situação seguinte, ó, a denúncia será instruída com indícios suficientes de existência de infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecidos ou isentos de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. O que significa? Quando eu tenho lá na lavagem de capitais, eu tenho um crime antecedente que o cara cometeu e o segundo crime que é a lavagem de capital, ele vai lavar o dinheiro. Para que exista a imputação do crime de lavagem de capital, tem que existir o fundamento tanto para o primeiro crime como para o segundo crime. O primeiro crime que originou a lavagem. Tráfico de drogas. Ele pegou o dinheiro de tráfico, ok? E depois ele foi lavar esse dinheiro, digamos, com utilização de bingos, bingos ilícitos, ou então farmácias, então, ou lavanderias, né, como era utilizado em Chicago na época que saiu essa ideia de lavagem de capitais. Então tem que existir o crime tanto antecedente como no consequente. Tem que existir crime. Por isso que é dupla justa causa. Tem que comprovar realmente a existência desses crimes tanto no crime antecedente como no crime propriamente de lavagem. Quais são as espécies de ação penal? Isso aqui é importante, nós temos que saber de cabeça. Nós já estudamos isso lá em inquérito policial. Por isso que eu pedi para você dar uma olhada lá na parte 2 do inquérito policial. Por quê? Se eu conheço as espécies de ação penal, é necessário alguns documentos para começar o inquérito policial. Você lembra disso? É isso mesmo. Então aqui a gente vai repetir a mesma sequência. Mas vamos lá, para você que está assistindo a aula a primeira vez, vamos prestigiar você e vamos ensinar. Então vamos passo a passo entender cada espécie de ação penal. As ações penais elas podem ser em dois grandes grupos. Ela pode ser pública ou pode ser privada. Tá? As públicas são divididas em duas. Elas podem ser chamadas as incondicionadas. Um nome já é intuitivo, quer dizer, incondicionada porque ela não condiciona a nenhum documento, nenhuma autorização da vítima, digamos assim. E as condicionadas, essas sim condicionadas à representação ou à requisição. Ok? Requisição, inclusive, é de uma autoridade que é o ministro da Justiça. Já as ações penais privadas, que são promovidas pelo ofendido, pela parte, ela contrata um advogado, ela vai atrás, ela desenrola, ela vai procurar as provas, ela junta, são divididas em três espécies, as subsidiárias da pública, a comum ou propriamente dita e a personalíssima, que não vamos ver lá na frente. Ok? Então vamos devagarzinho, olha só, tem até uma classificaçãozinha olha só essa questão aqui, a 29. Com base na lei 3.689/51, Código de Processo Penal, a regra geral na ação penal, nos crimes de ação pública, as ações serão promovidas diante. A ação penal pública, ela vai ser promovida por qual instrumento? Denúncia, queixa, ocorrência ou notícia-crime. Bom, quando nós já estamos em ação penal, essas duas aqui a gente já não fala mais. Essa aqui são linguagens de inquérito policial, linguagem lá da parte administrativa que ficou para trás. Nós vamos falar de queixa-crime ou denúncia. Nas ações penais privadas, elas serão promovidas o pedido, ou a peça, o instrumento, o pedido, né, que vai digitar para fazer o pedido, para poder lá contar a história e fazer o pedido ao juiz, das ações penais privadas é chamada de queixa-crime. Já das ações penais públicas é chamada de denúncia. Tanto nas ações penais públicas condicionadas ou incondicionadas. O mesmo instrumento é a única que é chamada a denúncia. Nas privadas são divididas pela queixa-crime. Podemos até colocar aqui para ficar bem didático, queixa-crime, aqui. E aqui em cima a gente pode colocar denúncia. Denúncia, pronto. Denúncia é a peça, é o pedido.
Ok? Ação penal pública, vamos falar da incondicionada. Está no artigo 24, inciso 1, primeira parte do CPP, e além disso no artigo 100, cabeça do Código Penal. Quem é o titular das ações penais públicas incondicionadas? É o Ministério Público, como eu já falei lá atrás. É o titular da ação penal. Ele que propõe a denúncia. Só para ficar esperto, na verdade, o Ministério Público, ele é o domínio de todas as ações penais. Todas. Inclusive as privadas, tá? Que, na verdade, há uma delegação digamos, de função para o privado propor ação penal, mas o Ministério Público ainda continua no domínio, ele observa, inclusive ele pega a queixa-crime e vê se está tudo certinho, ok? Mas, volta para cá, só para ter esse conhecimento mais amplo. Mas na ação penal pública, incondicionada e na condicionada, falou de ação penal pública, é o promotor de ponta a ponta. Qualquer um do povo pode provocar, levar ao conhecimento do Ministério Público da ocorrência de crimes que caiba a ação pública para que tome providência? Sim, está no artigo 27 isso. E deverá ainda ser fornecendo por escrito informações sobre fato e autoridade indicando o tempo, o lugar ou os elementos de convicção, tá? Nós já falamos disso naquela aula lá atrás, né? Naquela aula de inquérito. Vamos continuar. Qual o prazo para a denúncia? O prazo para a denúncia, se o réu estiver preso, é 5 dias. Se ele estiver solto, é 15 dias. Ok? Mas se o Ministério Público dispensar o inquérito policial, se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal, e neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Tá? Só que aqui tá, vamos botar uma observação que aqui é a ação penal pública condicionada à representação. Observação na condicionada a representação, ok? Na condicionada representação nós colocamos essa daqui, só colocar essa observação. Bacana, porque ele dispensa que ser com a representação, ainda está falando de representação, está falando de ação penal pública condicionada à representação. Quais são os requisitos da denúncia? A denúncia tem que ser proposta conforme o artigo 41, e a queixa também tem que ter esse ritmo. A queixa, as duas petições iniciais têm que ter esse padrão. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, tá? Às vezes não tem o nome completo do sujeito, mas eu posso enquadrar, individualizar o acusado através de sinais característicos. Zé das Couves, ou José de tal, com cicatriz no lado esquerdo do rosto, tatuagem no braço direito, ok? Então, através desses, colocar isso na petição não tem nenhum problema. Não há nenhum empecilho, não há nenhum erro processual quanto a isso. Classificação do crime, tá? E quando necessário, o rol das testemunhas. Quais são os princípios da incondicionada? Eu vou fazer lá embaixo, vou fazer um comparativo entre incondicionada, a incondicionada. Aliás, as ações penais públicas, os princípios da ação penal pública e os princípios da ação penal privada. Eu vou fazer um paralelo, mas lá embaixo, tá? Nas ações penais públicas incondicionadas e condicionadas, é possível a figura do assistente de acusação? Sim, tá? O ofendido ou seu representante legal, ou na falta de um deles, o cônjuge, o ascendente, descendente ou irmão, poderão intervir como assistentes do Ministério Público em ações penais públicas condicionadas ou incondicionadas. O que é o assistente do Ministério Público? O assistente do Ministério Público é quando a família contrata um advogado para ajudar o promotor de justiça. Só posso isso nas ações penais públicas, condicionadas e incondicionadas. Está tendo um caso aqui no Mato Grosso, né, a respeito do caso de Isabelle, que é uma menina que teve no condomínio de luxo aqui em Cuiabá. Assim, ainda estamos na fase de investigação, né, está começando, futuramente vai ter uma ação penal com certeza. Mas no caso, por exemplo, tem um advogado da família, da vítima. Com certeza ele vai entrar no polo ativo como assistente de acusação do Ministério Público. Ok? Ele vai ajudar o Ministério Público. Bacana? Já caiu essa questão, olha só, no processo a assistência é admissível na ação penal privada, pública condicionada ou incondicionada? É essa, ok? Letra B. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal, tá? E tá certo, tá? Tem uma súmula, inclusive, que fala isso, uma súmula do STF, que é pública incondicionada a ação penal por sonegação fiscal. Vamos lá, agora vamos falar da ação penal pública, agora condicionada. Está no artigo 29, primeira parte, no artigo 100, caput do Código Penal. Fala assim, quem é o titular das ações penais públicas condicionadas? É o mesmo, promotor de justiça, Ministério Público. Tá? Mesma hipótese que eu falei lá atrás, qualquer um do povo pode também noticiar, levar
é o delatio criminis, né, que leva até a autoridade policial, autoridade do Ministério Público, notícia de um crime, para que ele possa propor ação penal. Prazos, mesmos prazos, tá? Que eu já falei lá, agora sim inclui aqui esse de 15 dias, se ele dispensar o inquérito policial. Os princípios, vou falar lá embaixo. Então, o que diferencia da ação penal pública incondicionada para a condicionada, se é tudo igual, professor? Vamos lá. Na condicionada, até falei, condicionada, é preciso existir um documento da vítima ou de uma autoridade autorizando para que comece-se a ação penal. Quando nós estudamos inquérito policial, esse documento já vai estar no processo. Já estará. Como assim, professor? A representação, quando vai instaurar o inquérito policial, esse documento é necessário para que seja proposto, instaurado o inquérito policial. Então, tecnicamente, se existir o inquérito policial, esse documento já vai estar dentro do inquérito policial, que vai chegar na mão do juiz e vai chegar na mão do promotor. Beleza? Ele vai ter que dar uma folheada no inquérito para poder montar a denúncia e ver lá a representação juntada. Senão, vai ter que pedir para a vítima juntar a representação. Mas pode acontecer que a ação penal, o inquérito policial tenha sido dispensado. É possível. Veio uma CPI, a CPI fez toda a investigação. Não vai fazer inquérito policial tudo de novo se a CPI já fez. Aí, nesse momento, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, o promotor vai ter que promover que a vítima venha, o ofendido venha e assine a representação para que ele possa propor a denúncia. Ok? A requisição é uma autorização dada pelo ministro da Justiça em determinados crimes. Tá? Tranquilo? Beleza? Tanto a representação como a requisição do MP são documentos de representação, como a requisição do ministro da Justiça, vou botar um J aqui. São documentos essenciais para a produtora da ação? Sim, tá? Eles também são chamados, já vi em prova chamar isso aqui, ó, condição especial de procedibilidade ou condição de procedibilidade. É um documento essencial que tem que estar no processo, tem que estar no processo. Se eu vou executar um cheque de alguém que não me pagou, eu vou ter que juntar no processo um cheque. Se eu for fazer uma tragumação de alimentos de um pai que reconheceu o filho, eu vou juntar a certidão de nascimento com o pai ali anotado. Então, se eu for propor uma ação penal que é necessária a representação, eu vou ter que juntar a representação, senão a ação penal está morta, a ação penal está falível de ser julgada inépita, pelo fato de um dos requisitos, que é a ausência da representação. Ok? O que se entende por representação? Está previsto no artigo, vamos fatiar, vamos lá, tá assim, ó. Poderá ser exercida pessoalmente pela vítima ou procurador com poderes especiais, mediante declaração, ok? Vamos fatiar, vamos botar aqui, vamos fatiar, vamos direto. Declaração escrita ou oral que será reduzida a termo. Para quem é feita? A representação pode ser feita diretamente ao juiz, pode ser feita ao promotor e pode ser feita à autoridade policial. O mais comum é feita à autoridade policial. Mas pode ser que seja feita ao juiz e o juiz, ele vai, além da representação, ele vai fazer uma requisição ao delegado para instaurar o inquérito policial. Lembra disso? Que eu falei lá atrás? Ok? Mas se for por tempo da ação penal, eu posso representar diretamente para o juiz ou promotor ou autoridade policial, não tem problema nenhum. A representação conterá todas as informações que possam servir para a apuração do fato e da autoria. Qual o momento para representar? Regra, na fase de investigação, tá? Diretamente ao delegado, ele iniciará o inquérito policial ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que for. Pode ser diretamente ao juiz ou promotor, que será reduzida a termo e será remetida à autoridade policial para que essa autoridade proceda ao inquérito. Mas aí tem que ser, além da representação, tem que estar junto o quê? Uma requisição do juiz ou promotor, tá? Será remetida à autoridade policial, acompanhada de requisição dessas autoridades. Pronto. Exceção, perante o juiz no momento da denúncia, caso não o IP, inquérito policial, será dispensado, por exemplo. Exceção, perante o juiz, né, no momento da denúncia, caso, aí eu falo para você, a regra é feita na investigação, mas eu posso fazer ela perante o juízo, ok? Perante o juízo, no momento da denúncia. Caso o inquérito policial, né? Caso o inquérito policial tenha sido dispensado, ok? Por exemplo. Agora ficou mais claro, ok? O inquérito ou ação judicial podem ser iniciadas sem representação? Não, tá?
Como eu falei, é a condição de procedibilidade. Quem pode representar? O próprio ofendido, maior capaz, podendo ser exercido inclusive por procurador especial. O representante legal do menor incapaz. A pessoa jurídica também pode, tá? Por exemplo, a sociedade de advogados, no caso de furto de coisa comum, tá? Sucessão processual. Quando acontece sucessão processual, cuidado, tá? Assistência, quando acontece assistência processual, eu já falei lá em cima, tá? Quando na ação penal pública condicionada e incondicionada, ajudar o promotor de justiça. A sucessão é quando morre a vítima e aí entra na jogada os parentes, ok? O cônjuge, o ascendente, descendente, o irmão. Sucessão é outra coisa, tá? Então, o cara que representa, ele morreu, tá? Nesse caso, quem que pode representar? O CADI, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Inclusive, para a queixa-crime, que também precisa propor a queixa-crime, se ele morrer, se ele morre, o CADI também entra na jogada, ok? Na ausência do CADI, o juiz nomeia de ofício um curador ou a requerimento do Ministério Público. Qual o prazo para representar? Bom, é 6 meses, contados no dia que vier a saber de quem é a autoria. É do famoso é você, né? Se você lembrar do é você, dali em diante 6 meses. Cuidado, é muito comum em prova falar que é a partir do fato criminoso, tá? Não, a representação nasce a partir do, ou o direito de queixa, mesmo prazo, mesma coisa, a partir do é você, né, fé da rosca. Grava isso daí. É você, né, fé da rosca. Prazo ou felado da porta, se quiser também. É prazo decadencial ou prescricional esse prazo de 6 meses? É um prazo decadencial, tá? Se conta de forma do artigo 10, ou seja, ele inclui o dia do início e exclui o dia do vencimento. Logo, o dia que o ofendido tomar conhecimento de quem seja o infrator já é o primeiro dia para representar. Caso se encerre em final de semana ou feriado, a vítima deverá apresentar a autoridade no plantão. Afinal, não haverá prorrogação no primeiro dia útil subsequente. Ou seja, se o último dia dos 6 meses cair num sábado, ele tem que ir lá na delegacia e representar no sábado. Ok? Este prazo também não se interrompe, nem suspende e nem se prorroga. Mas se a vítima for menor de 18 anos ou mentalmente incapaz. Aí eles chamam isso aqui de decadência imprópria. Tá? O que é a decadência imprópria? A decadência imprópria é quando eu tenho dois legitimados, duas pessoas que podem propor ação, falece o direito para uma, mas permanece para a outra. É isso aqui. A partir do conhecimento da autoria, eu tenho 6 meses, ok? O representante legal, o pai da criança, já sabe quem ameaçou a criança. Ele vai, não representa, não, é parente nosso, ou então é amigo da família, vizinho, vou deixar quieto. E a criança tem 17 anos. A criança fala, pai, não, mas eu quero representar. Não, não vou representar. Quando o pai deixa exaurir o prazo de 6 meses, para o pai, para o representante legal, faleceu, morreu, decaiu o direito de representar, o direito de juntar esse documento para começar o inquérito policial ou a futura ação penal, se for o caso. Nessa situação, a partir do momento que esse menor completar 18 anos, quando ele completar 18 anos, nasce para ele agora 6 meses. E ele tem 6 meses para poder propor a ação penal. Se a vítima, então, for menor de idade, ok? Ocorrendo uma desavença entre o representante legal e a vítima, menor de idade, a representante legal deixar passar o prazo de 6 meses, decair o direito para ele, não decai o direito para o menor, agora maior de idade, de propor a representação ou até a queixa-crime, ok? Beleza? É como se tivesse congelado o prazo para ele. Se ocorre um crime contra a honra e o ofendido for um funcionário público, o Ministério Público é o único legitimado para propor ação penal mediante representação do funcionário público? Não, quando for crime contra a honra, fica esperto. Isso aqui é uma súmula, tá? Súmula 614. Isso aqui cai em prova, viu, gente? Cai bastante. É concorrente, ou seja, tanto o promotor de justiça pode propor a ação penal pública condicionada à representação do funcionário público, do servidor público, como também o servidor público pode ir lá e contratar um advogado e propor a queixa-crime. Ok? Beleza? Então é concorrente. Súmula 614. Pode ocorrer a retratação da representação? Isso aqui é muito importante, tá? A retratação, ela vai ocorrer pode ocorrer desde que seja antes do oferecimento da denúncia, ok? Porque depois de oferecimento da denúncia, o ato será irretratável. Gente, oferecimento é protocolo, tá? Recebimento já é o primeiro despacho do juiz no processo. Então, o oferecimento é protocolo.
Então tem que ser feito o quê? Antes de existir, tem que ser, a retratação tem que ser aqui, ó. A retratação tem que ser antes da denúncia, antes do oferecimento da denúncia. Então a retratação tem que ser um momento antes do oferecimento da denúncia. Ok? Antes. Vamos botar aqui antes. Pronto. Não ter erro. Antes do oferecimento da denúncia. Porque depois é irretratável. Ok? Olha só essa questãozinha aqui. Vamos jogar aqui. A representação será irretratável. Bom, irretratável é depois. Depois de oferecida a denúncia, pronto. Já achou a resposta. Ok? Depois de oferecida a denúncia, ela será o quê? Irretratável. Bacana? Cuidado. Se você estiver fazendo sua prova, chegando na questão 80 e cai uma dessa aqui, se você não ficar muito atento, você erra mesmo, tá? Cuidado com a Maria da Penha, tá? Maria da Penha será admitida a renúncia da representação perante o juiz, tá? Em uma audiência especial designada com tal finalidade. É diferente, o ato é diferente. E é antes do recebimento da denúncia, e não do oferecimento, tá? Não é antes do oferecimento, aqui é antes do recebimento. Um prazo é diferente, um momento é diferente. Lembrando que lesão corporal leve na Maria da Penha é incondicionada. Tá? Não tem representação. Se for lesão corporal leve fora numa questão de Maria da Penha, é condicionada à representação. Requisição no ministro da Justiça, gente, é uma situação bem peculiar, não vou me aprofundar muito nele, tá? Neste caso, a ação penal está relacionada à conveniência política, tá? Situações de crimes contra o presidente da República, contra o governo estrangeiro, contra o chefe do governo estrangeiro, ok? Vamos falar da ação penal privada. A ação penal privada é quem é o titular das ações penais privadas, né? Tá digitado errado aqui, né? Ações penais privadas. Pronto. Agora sim. Vítima maior de 18 anos é capaz, representante legal do ofendido menor capaz ou pessoa jurídica. Repete, inclusive, as ações penais públicas condicionadas, tá? Caso a vítima morra, já sabemos quem entra no jogado, o CADI. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aqui estão falando de ação penal privada. Aqui eu preciso de advogado. Na ação penal pública condicionada, lembra, ação penal pública, Ministério Público. Ok, vamos responder essa 34. O direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação, se esta já estiver em curso, será exclusivamente do ofendido, não podendo seu cônjuge lhe substituir. Tá errado, né? Porque se o cara morrer, o cônjuge substitui. Cuidado. Com os crimes contra a honra, de novo, servidor público, já falei lá atrás, súmula 714, tá, gente? Tá aqui. Nesses casos, o servidor pode optar, ou contrata um advogado, ou representa o Ministério Público. Isso aqui nós já falamos lá atrás, tá? Tem essa questãozinha aqui, resolva essa questão, que vai fortalecer que nós já falamos lá na condicionada da representação. A companheira em união estável homoafetiva, reconhecida. Ela goza do mesmo status do cônjuge para o processo penal? Possuindo legitimidade para ajuizar a ação penal privada? Sim, tá? Essa decisão, inclusive, é daquele caso da Marielle, onde a esposa dela, que tinha companheiro não estável, e foi vinculado que ela tinha relações com o tráfico, ela se sentiu-se ofendida pela imagem do falecido e propôs uma queixa-crime. Isso chegou até o Supremo, e o Supremo falou que ela tem legitimidade. Quais são os requisitos da queixa-crime? Exposição do fato, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, esclarecimento dos quais sejam identificados. Isso aqui é tudo que eu falei lá da denúncia, lá em cima, né, gente? Cicatriz, tatuagem. Repete-se o mesmo pensamento. É necessário propor a queixa, que é a petição inicial da ação penal privada? É necessário advogado para propor a queixa? Sim. E tem que ter poderes especiais, tá? Sim. E tem que ter uma procuração com poderes especiais. Gente, tem que tomar um cuidado aqui, que tem uma curva de rio aqui, foda, tá? Na procuração, deve constar no instrumento do mandato o nome do querelante. Estou falando na procuração. O cara vai contratar um advogado para ele propor a queixa-crime, um crime de calúnia. Okay? Na procuração que ele vai assinar para o advogado, para que o advogado proponha a ação penal em seu nome, o nome tem que estar constando o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependem de diligências que devem ser previamente realizadas pelo juízo criminal.
Inclusive nós advogados, não temos costume de fazer isso, tá? Nossas procurações não têm esse pedaço. Mas eu tenho que mencionar qual foi o fato criminoso na procuração. Se caso dependa de diligência para poder dizer quais são os fatos que aconteceram certinho, aí tudo bem, é dispensado. Mas a regra é que eu tenho que colocar o nome querelante e mencionar o fato acontecido. Tá? Bacana? Qual o prazo para... Isso aqui tem uma questão ferrada mesmo da FGV. Até coloquei lá embaixo para vocês fazerem. Fiquem atentos, tá? Já estou dando spoiler aí. Qual o prazo de queixa-crime? É o mesmo prazo da ação da representação. A partir do... é você, né, fé da puta? Lembra? 6 meses. Qual o prazo da queixa-crime substitutiva? Que vamos falar agora. Assim que passar o prazo para o promotor denunciar, ou seja, 5 dias e 15 dias. Se o promotor passou o prazo, nasce para a vítima a possibilidade dela propor a ação penal privada subsidiada à pública. Agora nem vou falar sobre ela. Quando eu sei que o crime se processa mediante queixa, ou seja, a ação penal é privada. Quando que eu sei? Bom, o Código Penal avisa. Na verdade, o Código Penal avisa quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Ou quando ele quer falar que é ação penal privada, ele fala, esse crime se processa mediante queixa. Ele fala muito claramente isso no crime. Ok? Quais são os princípios? Vamos fazer um paralelo agora. Vamos falar desse paralelo agora. Na ação penal privada, o autor da ação é chamado de querelante e o réu é chamado de querelado. Tá? Cuidado com esses termos. Querelante é quem propõe a ação, propõe a queixa-crime, é o ofendido que está entrando com a ação contra alguém, e o réu é chamado de querelado. Na ação penal pública eu tenho a denúncia, o autor é o Ministério Público e o réu é o criminoso, digamos assim, em tese. Vamos falar dos princípios, tá? Como eu falei, eu fiz uma tabela porque é muito repetitivo, então vamos lá. Primeiro princípio, vamos falar sobre a necessidade de propor ou não a ação penal, tá? Necessidade de propor ou não ação penal, ou seja, uma liberdade. Eu proponho ou não proponho essa ação penal? Quem tem essa oportunidade? Vamos aprender agora, tá? Nas ações penais públicas, tanto na incondicionada ou na condicionada, o promotor de justiça, ele não tem essa opção. Ele é obrigado a ter que propor a denúncia, tá? Chegou para o inquérito policial, ele tem que propor, ou ele denuncia, ou ele arquiva, ou ele pede novas diligências. Lembra daquilo que nós falamos lá atrás? Okay? Inclusive agora, com o novo Código de Processo Penal, depois da mudança do pacote de crime, ele que autoriza, ele que determina o arquivamento. Não está sendo aplicado ainda, mas vai ser assim. Ok? Tem exceções a essa regra da obrigatoriedade? Tem. A transação penal é uma exceção. O acordo de não persecução penal agora também é uma nova exceção. O acordo de leniência, a colaboração premiada são todas situações onde o promotor deixa de propor a denúncia indo contra o princípio da obrigatoriedade. De outro lado, já a vítima na ação penal privada, ela é regida pelo princípio da oportunidade, ou seja, ela pode ou não pode propor a queixa. Isso acontece em duas situações, reflete duas situações, a chamada decadência e a renúncia, que são momentos antes de propor a denúncia. Ok? Então vamos explorar agora essa decadência e essa renúncia. Quando ocorre a decadência na ação penal privada? A decadência ocorre na ação penal privada, onde o querelante deixa passar o prazo de 6 meses e não propõe a queixa-crime. Ok? Existe algum prazo especial para propor a queixa-crime, sem ser apenas esse de 6 meses a partir do conhecimento da autoria? Sim, eu tenho 3 exceções. A primeira eu tenho uma de 6 meses a partir do trânsito em julgado da sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Ou seja, a partir disso, a partir que houve um erro, um impedimento, anulou o casamento, nasce o processo, o crime, nasce a oportunidade, depois de 6 meses desse trânsito julgado, de propor ação penal para aquele que causou erro ou impedimento ou anulou o casamento. 30 dias a contar da homologação do laudo, tá? É o prazo para queixa no caso de crime contra a propriedade material, que deixar vestígios, tá? O cara cometeu um crime contra a propriedade material, ou seja, ele cometeu um crime de plágio, né? É feito um laudo pericial. E depois de 30 dias desse laudo pericial identificar que realmente houve o plágio,
Daí eu tenho o prazo de 30 dias para propor a queixa-crime. Aquele crime de induzimento, erro, tá? E ocultação de impedimento para o casamento, 6 meses a partir do julgamento da transjulgado da ação anulatória, tá? Induzimento de erro essencial e ocultação de impedimento, tá? Esse aqui é o artigo 235. Os dois crimes parecidos, 236 e aqui é o 235. Já foi cobrado uma vez no CESP, na prova do Tribunal Regional Federal. Tratando-se de delitos contra a propriedade material que deixem vestígios, o prazo para o oferecimento da queixa-crime é de 30 dias contado da ciência da homologação do laudo pericial produzido na medida preparatória de busca e apreensão. 30 dias, laudo, é isso aí? Correto. Quando ocorre renúncia na ação penal privada? Ocorre quando a vítima se recusa a tomar providência contra o seu agressor. Ou seja, a vítima, mesmo no prazo de 6 meses, dentro do prazo de 6 meses, não se interessa em propor a ação penal. A renúncia necessita de aceitação do agressor para dar efetividade? Não. É um ato unilateral. Ou seja, eu não preciso que o agressor saiba que estou renunciando. É só eu deixar. Dentro do prazo de 5 dias, eu deixo. Eu não quero mais propor ação penal. Ok? Situação. 3 pessoas ofenderam Beatriz. Ela pode deixar de propor a queixa-crime para uma das 3 e acionar as demais? Ou seja, renuncia para uma e processa as demais? Resposta, não. A renúncia feita para um agressor necessariamente beneficia aos demais, ok? É o princípio da indivisibilidade. E quem cuida desse princípio? O Ministério Público. Lembra que eu falei para vocês que mesmo a ação penal privada, o Ministério Público fica ali de olho? O princípio da indivisibilidade, o Ministério Público, ele olha, ele fica velando por esse princípio. Como se dá a renúncia? Ela pode ser de forma expressa nos autos, ok? Ou tácita. Ela toma atitudes incompatíveis com a figura da vítima. Exemplo, chamou o ofensor para ser padrinho do seu casamento. E esse padrinho pode juntar a foto no processo para provar que a vítima lhe perdoou. Ok? Pois pode provar a renúncia por qualquer meio de prova. Que a vítima, vamos colocar aqui, vamos tirar o verbo perdoar, que a vítima renunciou. Vamos botar para não haver confusão. Pois pode provar a renúncia, por qualquer meio de prova. Ou seja, o cara chamou para ser padrinho de casamento antes do início da ação. Okay? Eu xinguei o cara vai e me chama para ser padrinho. Eu falei, opa, o cara não me perdoa, então eu renunciou o direito. Bacana. Vou pro casamento, beleza, tudinho, curto a festa, tiro foto com o cara. Depois de uma semana, recebo a notificação que o cara propôs ação penal a si mesmo. Ele falou, casamento padrinho é padrinho, agora a ação penal é outra conversa. Negativo. Houve renúncia. E eu vou juntar essas fotos no processo. Falou, olha, antes de entrar com a ação, ele teve uma atitude incompatível com a figura de vítima. Então, nesse caso, eu quero que seja reconhecido a renúncia. Pronto. Ok? Vamos lá. 41. Deixa eu fazer essa questão aqui. Realizada a composição de danos civis do GCRIM, Pedro convida Anísio, que dias atrás tinha lhe difamado na internet e figurava como o autor dos fatos no processo junto ao GCRIM, para ser padrinho de seu filho. Nesse caso, Anísio, querelado, pode utilizar de todos os meios de prova para buscar a extinção da punibilidade? Claro, com certeza. Okay? Depois de renunciar, a vítima pode voltar atrás? Não tem retratação da renúncia, tá? Pode propor outra ação penal pelo mesmo fato? Não, porque é um fato impeditivo. A renúncia é um fato impeditivo, porque o efeito da renúncia é a extinção da punibilidade. Ok? Vamos continuar observando os princípios. Vamos falar sobre princípios agora, sobre a possibilidade de continuar com a ação penal. Agora, o agente propôs a ação penal já. Propôs a ação penal. A pergunta é, ele pode desistir? Depois que foi proposta a ação penal, há possibilidade de desistência da ação penal? Isso nós vamos investigar agora. Gente, promotor de justiça não tem como. Entrou, tem que ir até o fim. Entrou, tem que ir até o fim, não pode desistir. Inclusive, até o recurso não pode desistir do recurso promotor de justiça, o recurso proposto. Beleza?
Tranquilo? Tem exceção? Tem. Tem a chamada suspensão condicional do processo lá do G-Crime, que o processo começa e aí o promotor denuncia, mas ele propõe uma suspensão condicional do processo, ok? Nesse caso, entende-se que há uma violação, ou seja, é uma exceção à regra do princípio da indisponibilidade. Na ação penal privada de outra banda, na ação penal privada, tem como base o princípio da disponibilidade. Ou seja, se eu entrei com a ação, eu posso desistir. Depois que eu entrei com a ação, eu posso desistir. Perfeito. Tem dois instrumentos que eu posso fazer isso. Através do perdão e através da perempção. Por isso que eu mudei lá em cima lá, o termo renúncia, né? Estava aqui, perdão, coloquei renúncia para você não se confundir. Porque o perdão é feito depois da ação penal proposta. Ok? Depois da ação penal proposta. Beleza? Não pode confundir. Então vamos lá. Então, depois da ação penal proposta. Quando ocorre o perdão do ofendido na ação penal privada? Quando que ocorre esse perdão do ofendido? Vai ocorrer, na verdade, a desistência da queixa-crime, o que somente ocorre depois que a ação é proposta, como eu já disse. Como se dá o perdão? Ele pode se dar de forma expressa ou tácita, igualzinho à renúncia, tá? Por exemplo, ele toma atitudes incompatíveis com a figura de vítima, chama a ofensora para ser madrinha de sua filha, por exemplo, depois que propôs a ação penal. A pessoa, eu sou madrinha, beleza, mas você está com uma ação penal contra mim? Não, vamos lá ser madrinha. E aí a vítima continua com o processo ainda. Aí essa que foi convidada para ser madrinha, que foi a ofensora, juntou no processo as fotos do batizado. Falou, ela me chamou de ser madrinha, me perdoou. Ok? O perdão necessita da aceitação do agressor? A renúncia não precisa, que é ato unilateral. Eu renuncio, não preciso avisar nem o ofensor. Agora, o perdão, esse sim, ele precisa da anuência do agressor, ou seja, é um ato bilateral, diferente da renúncia. Por quê, professor? Que pode ser que a pessoa que está sendo processada, ela fala assim, eu vou te perdoar. Fala assim, não quero seu perdão. Eu vou até o fim, eu vou provar a minha inocência. E depois eu vou entrar com uma ação de regresso contra você, porque você é salafrário, está fazendo coisa errada. Pode acontecer isso? Pode. Então tem um prazo para que o agressor, o querelado, ele tem para pensar. Ele tem prazo de 3 dias. Passou esse prazo, quem cala consente. Ok? Quer dizer que se passou esse prazo, se propõe uma aceitação. Ele aceitou o perdão. A aceitação dada fora do processo pode ocorrer via até procurador com poderes especiais ou representante legal. É possível. Ok? Situação. 3 pessoas ofenderam Beatriz. Ela perdoa 2 e uma não aceita. A recusa do perdão dessa última afeta as demais? Não. Não afeta as demais. Tá? Continua, não afetará as demais, continuando o processo, a ação, só contra aquela que recusou a aceitar o perdão. Outra situação. 3 pessoas ofendem Beatriz e ela pode, depois de propor a queixa-crime, perdoar uma das ofensoras e continuar contra as demais? Não. O perdão concedido com uma dos querelados aproveita a todos. Princípio da indivisibilidade, igualzinho lá da renúncia. Se for perdoar um, perdoa todo mundo. Depois de perdoar a vítima, pode retratar? Não. Pode propor outra ação pelo mesmo fato? Não. Aqui é ato extintivo do autor. Diferente da renúncia, que é um ato impeditivo, aqui é um ato extintivo do autor. Qual é a natureza jurídica do perdão? A mesma natureza da renúncia. Extinção da punibilidade. O que se entende por perempção, professor? O que é a perempção? A perempção é a perda do direito de prosseguir na ação penal privada, ou seja, na sanção jurídica combinada, é a sanção jurídica imposta ao querelante em decorrência de sua inércia ou negligência processual. Okay? Ele é impedido de continuar porque ele bisonhou, como a gente fala no exército. Ele bisonhou, ele comeu barriga. Então, se ele não tem interesse na ação penal, ele é intimado, não comparece, ele deixa o processo, o juiz entende que ele não tem mais vontade de continuar com a ação penal, extingue e morre ali o processo. A perempção não se aplica à ação penal privada subsidiária da pública, tá ok? Porque lá rege o princípio da ação penal pública, toma cuidado com isso. Quais são as espécies de perempção? Está no artigo 60, tá?
Leia-se o artigo 60. No caso em que somente se procede mediante queixa, considera-se perempte a ação. Quando iniciada essa, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando falecer no querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias, o CADI, o cônjuge de ascendente, descendente irmão. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato de processo que deva estar presente ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Isso aqui, inclusive, é a questão de hoje, né? Quando sendo o querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor, ok? A simples extinção da pessoa jurídica não é causa de perempção, tá? Sendo ainda necessário para que isso ocorra que ela se extinga sem sucessor, tá? Que haja sua extinção sem sucessor. Qual que é a natureza jurídica da perempção? Causa de extinção da impunibilidade. A perempção se aplica à ação penal pública? Já falei, não. Na ação penal privada subsidiária pública? Não, já falei lá atrás, ok? E o último aqui, o princípio, eu tenho o princípio da divisibilidade, tá? Possibilidade de dispor do processo dos corréus. Eu posso dispensar os corréus? Eu posso processar apenas um? Bom, nas ações penais públicas, rege o princípio da divisibilidade. O promotor pode escolher propor contra um ou contra todos. Na indivisibilidade, rege-se o princípio da ação penal privada. Na ação penal privada não tem essa opção. É indivisível. Tem que propor ação contra um, tem que propor contra todo mundo. O Ministério Público pode agitar a queixa, ele pode costurar a queixa, incluir outros acusados? Pode. Como eu disse, o promotor de justiça, a ação penal é ele que manja. Ele apenas delega a ação penal privada para o particular, mas ele fica de olho. O Ministério Público pode aditar a queixa no prazo de 3 dias, contado da data que recebeu os autos. Se ele não se pronunciar, entende-se que não há o que aditar. Tem mais um princípio que é aplicado para os dois, que é o princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência é aquele em que não se ultrapassa a ação penal, não vai atingir aquelas pessoas que não tiveram, nada a ver com o crime. A ação penal deve ser ajuizada unicamente quando responsáveis pela autoria ou participação no crime, não abarcando, por exemplo, os corresponsáveis de cunho civil. Tá? Por exemplo, assim o falecimento do autor do fato não impede que os herdeiros, dentro das forças da herança, estejam obrigados a indenizar a vítima pelos danos causados. Ok? Então, se ele falecer, a vítima, o autor do criminoso faleceu, ele não vai ser processado criminalmente, ou seja, não vai substituir. A intercedência está lá atrás. Eu não posso colocar, por exemplo, o criminoso, o investigado morreu, depois virou réu no processo, eu vou chamar a família dele, os filhos, para poder continuar com o processo. Não pode, né? A intercedência faz isso. A ação penal tem que estar adstrita a quem realmente cometeu o crime, ok? Beleza? Maravilha. Princípios exclusivos da ação penal pública. Princípio da oficialidade. Só o MP pode propor ação penal pública por meio da denúncia. Diferente lá do inquérito policial, que eu posso ter várias formas de investigação. A ação penal pública não. Aqui é só o promotor de justiça pode propor. E o princípio da oficiosidade, ou seja, a ação penal pública incondicionada não carece, não precisa de qualquer autorização para ser instaurada, devendo o Ministério Público atuar de ex officio. Ok? Vamos falar um pouquinho da ação penal privada, vamos entrar nela agora. Já falamos lá em cima, falamos dos princípios, agora deixa eu só falar das espécies. São 3 espécies que a doutrina nos ensina. Existe a ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita, é a regra, que nós já falamos. Tem a personalíssima, onde não tem como existir o CADI, tá? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se o cara morre, morre com ele o direito de ação. O único exemplo de ação penal privada personalista existente no ordenamento jurídico é o crime de induzimento a erro essencial, ocultação e impedimento de casamento. Esse aqui é a pessoa que casa com um cara que ele fala que é flamenguista, quando vai ver o cara é corintiano. Pô, isso é um puta crime, né? Então, nesse caso, somente ela pode entrar com essa ação privada. E a subsidiariedade pública, que é o filé. O que é a subsidiariedade pública ou supletiva? Será admitida a ação privada nos crimes de ação penal pública. Veja, o advogado que é contratado na ação penal privada, ele vira promotor de justiça. Isso mesmo, ele vai fazer as funções do promotor de justiça. Quando acontece isso, professor? Se a denúncia não for proposta no prazo legal. O promotor deve ficar inerte. Inerte, gente, é parado, não fazer nada. Se ele pediu arquivamento, não ficou inerte. Ok?
Nisso, pelo período de 6 meses, a vítima pode contratar um advogado e propor uma queixa-crime subsidiada pública. Ou seja, a queixa-crime irá substituir o papel da denúncia. O advogado passa a ser o promotor. Okay? Qual o papel do promotor nessa brincadeira? Como é que ele fica, professor? Olha só essa questão antes disso. Ó. Tício está sendo investigado pela prática do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput do Código Penal. Concluída a investigação, o delegado titular da 41ª Delegacia Policial envia os autos ao Ministério Público, a fim de que ele tome providências que entendem cabíveis. O parquete, ou seja, o Ministério Público, após analisar os autos, decide pelo arquivamento do feito, ou seja, ele agiu por falta de provas de autoria. A vítima ingressou em juízo com uma ação penal privada subsidiada pública, que foi rejeitada pelo juiz da causa, que no caso acima agiu corretamente, já que a lei processual não admite ação penal pública subsidiária nos casos em que o Ministério Público não se mantém inerte. Tá certo, é isso mesmo, o Ministério Público não se manteve inerte, ele pediu arquivamento, ok? Digamos que ele se manteve inerte, não fez nada, o que o promotor de justiça faz? Tinha posicionamento doutrinário, mas agora a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, lá também prevê a ação penal. Todas as ações penais são públicas e incondicionadas, mas também prevê a possibilidade da subsidiária da pública, ok? E aí ele traz o que o promotor vai fazer. É interessante, deixou bem claro. Ele pode aditar a queixa, repudiar, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, e a todo tempo, com a negligência do querente, retomar a ação como parte principal. Beleza? Como funciona, professor? Eu tenho aqui um esqueminha, eu vou ter que reduzir a tela aqui, porque está aqui para poder encaixar. Ela acabou saindo da minha tela. Ok, vamos aqui. Beleza? Vamos lá. Então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma fase que é a legitimação exclusiva do MP, que é o prazo da denúncia. 15 dias solto e 5 dias preso. É o prazo para denunciar. Ele recebe inquérito policial e tem o prazo para poder fazer isso. Ok? Passou esse prazo, ele não faz nada. Nesse período de 6 meses aqui, nasce para a vítima ela contratar um advogado, ela propor ação penal privada subsidiada à pública, ela propor a queixa substitutiva, ok? Através do advogado. Nesse período de 6 meses também corre para o promotor de justiça, tá? Não sumiu para ele. Fica concorrente, tanto a vítima como o promotor. Passados 6 meses, caso a vítima não propôs a ação penal privada e nem subsidiária da pública e nem o promotor de denúncia, depois disso, volta-se o prazo exclusivo para o Ministério Público até o prazo prescricional do crime, ok? Entendemos isso? São 3 momentos. Então, um momento só o promotor, depois disso, um momento as partes. Tenho aqui algumas questõezinhas finais que eu vou trazer para vocês, rapidinho. Composição de danos civis. Lá no juizado especial, tá? Um primeiro momento que é realizado entre as partes é a composição de danos civis. É um acordo realizado no juizado especial criminal. A pergunta é, se é feita essa composição, tá tudo certinho, ó, fez um acordo, o cara falou, ó, vou pedir desculpas para você, não te xingo mais, tá aqui o valor de R$300 aqui para você, indenizei você aqui e pronto. A pergunta é, posso propor a queixa depois disso? Não, tá? A composição civil é o primeiro momento, antes da transação penal, tá? É o instituto que permite o acordo entre a vítima e o acusado de causar o dano patrimonial, a fim de que seja reparado o prejuízo sofrido pela vítima. Desse acordo homologado resulta a renúncia ao direito de queixa, interpretando exclusivamente renúncia ao direito de representação. Ok? Interpretando extensivamente também o direito de representação nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação. Então, se foi feita a composição civil de danos, não há que se falar mais em queixa-crime, não há que se falar mais em direito de representação. Morre ali, ok? A composição de dano é o instituto despenalizador da 9.099, como também a transação penal e a suspensão condicional da pena, ok? A concessão do benefício da transação penal impede a impetração de habeas corpus, que se busca o trancamento da ação penal, com a celebração da transação penal. O habeas corpus que estava pendente fica prejudicado, ou o TJ deverá julgá-lo mesmo assim. Vamos entender. Transação penal é o momento... eu tenho, primeiro, no juizado especial criminal. Chegou na delegacia, o delegado fez o TCO, ou TC, termo circunstanciado. Ele viu que não era questão de inquérito policial.
mandou para o juizado especial. Foi marcada a data. Chegou lá, tá a data da audiência. É uma agência de conciliação. Senta, de um lado, o autor do fato criminoso e a vítima. E aí eles tentam fazer um acordo, a composição civil. Não deu certo. Vem para o segundo passo, que é a chamada transação penal. Quem vai fazer esse acordo é o promotor que propõe o acordo para o autor dos fatos. Ok? Foi concedido benefício. Tá? Concessão do benefício. Impede que aquela pessoa que recebeu o benefício entre com habeas corpus, impede o habeas corpus para trancar a futura ação penal. Fala assim, olha, eu recebi o benefício do acordo, mas está tudo errado essa ação penal. Está tudo errado, não tem justa causa nenhuma. Ok? Com a celebração da transação penal, o habeas corpus que está pendente fica prejudicado? Ou seja, qual é o posicionamento? Vamos lá. O STJ entende que sim, tá? O habeas corpus que está pendente fica prejudicado de ser julgado. O que é isso? Houve a transação penal, tá? Houve a transação penal. E aí, tinha-se feito antes disso um habeas corpus, pedindo trancamento da ação penal. A pergunta é, nesse caso, então é a seguinte forma, vamos de novo. Está tendo uma ação penal, um processo contra a minha pessoa, um processo de... Estou sendo processado por injúria. Mas não tem nenhum fundamento. Nenhum fundamento. Eu fiz a propositura de um habeas corpus, okay, para trancar a ação penal. Para trancar essa ação penal. Porque está tudo errado. Mas nesse meio tempo eu sou chamado para poder fazer um acordo de transação penal. E eu concordo em fazer a transação penal. Só que quando eu concordo em fazer a transação penal, eu vou ficar devendo ao Estado, porque vão me dar uma missão para eu poder realizar por 1 ano, ficar na PAI, beleza, fazendo prestação de serviço. Mas o processo está no tribunal já. A pergunta é, o tribunal pode julgar esse meu pedido da trancamento da ação penal? Ou se quando eu aceitei a transação penal morreu e morre também o habeas corpus? Porque se julgar o habeas corpus e dizer que a ação penal está tudo errado, eu não estou devendo nada para o Estado. Eu não preciso ficar fazendo, não preciso cumprir a transação penal. Entendeu? Então eu entrei com o habeas corpus e ao mesmo tempo eu fui e fiz uma transação penal, fiz um acordo. A pergunta é, meu habeas corpus subiu para o Tribunal de Justiça. A pergunta é, o tribunal pode julgar meu recurso, meu habeas corpus e dizer, essa ação penal está morta, não sabe de nada, ou pelo fato de eu ter feito a transação penal, um acordo, esse habeas corpus não vai ser julgado. Bacana? 2 posicionamentos. O STJ diz que sim, fica prejudicado e não será analisado o meu habeas corpus. Concedida a transação penal, impede a impetração de habeas corpus em busca de trancamento de ação penal. Okay? Já no STF fala que não impede o Tribunal de Justiça de julgar o mérito do habeas corpus a realização de acordo de transação penal não enseja a perda do objeto do habeas corpus, anteriormente impetrado. A aceitação de acordo de transação penal não impede o exame de habeas corpus para questionar a legitimidade da persecução penal. Então, para o STF, tem que ser analisado se realmente a ação penal é válida. Porque se não for válida, eu não devo nada para o Estado. Beleza? Nem para a ação penal e nem para a ação. O que consiste o princípio do indúbio pro societate? O princípio do indúbio pro societate significa que, na dúvida, havendo indícios mínimos da autoria, deve dar prosseguimento à ação penal, ainda que não tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito. É claro, a tradução literal é, na dúvida, em favor da sociedade, indúbio pro societate. Por óbvio, ele vai contra o princípio do indúbio pro réu, que na dúvida eu vou favorecer o réu. 2 momentos no processo penal em que eu vou utilizar esse princípio, que a jurisprudência já entendeu, o STJ e o STF. No recebimento da denúncia e no pronunciamento do procedimento do tribunal do júri. Tá? No tribunal do júri também é realizado a análise desse indúbio pro societate. Vamos responder a questão que foi inicialmente proposta? Vamos lá. A respeito da ação penal, analisa os itens e única correta. Conforme o STJ, o momento da denúncia impera o princípio do indúbio pro societate. Acabamos de falar, ficou fácil, né? Tá certo? Letra B, vamos ver o que está errada. Vamos ver o que está errado na B. Em determinada ação privada na qual se apura a prática dos delitos de calúnia e difamação, a parte não apresenta em alegações penais pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo tão somente em relação ao delito de difamação. Ocorreu nesse caso a perempção, artigo 60. Letra C. É exclusiva a legitimidade do ofendido mediante queixa
não sendo possível o Ministério Público representar o ofendido para propor ação penal por crime contra a honra de servidor público. Não é exclusivo, é o quê? Concorrente. Letra D. A representação na hipótese de ação penal pública condicionada será retratável antes do oferecimento da denúncia. Não é antes do oferecimento da denúncia. Aliás, não é antes do trânsito julgado da sentença condenatória, e sim antes do oferecimento da denúncia. Bacana? A representação é retratável, a questão fala que é retratável antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Errado, é retratável antes do oferecimento da denúncia. Letra D, errada. Letra E. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos atores do crime, só a este se aproveitará. Não, aproveita a todos. Agora os alunos da mentoria têm 10 questões para trabalhar no nosso simulado da nossa meta. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.